Já. Todo mundo me ouvindo bem, tranquilo? Boa. Então vamos começar com a nossa oração maravilhosa. Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós estamos juntos mais uma vez reunidos para receber o seu entendimento, suas instruções e ensinamentos. Somos filhos e de ti recebemos todo o alimento preciso para nós estarmos saudáveis espiritualmente, naturalmente. Termos comunhão contigo, relacionamento contigo, temos certeza que da sua parte coisas boas têm vindo para nós como teus filhos, nos corrigindo, nos alertando, nos advertindo para que nós possamos viver uma vida em paz com o Senhor, com muita graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Fluindo. Bora lá, gente. Hoje nós vamos dar mais ou menos uma sequência do tema que nós já temos abordado sobre oração. Hoje vai ficar, estamos aí já bem na conclusão do nosso tema, essa é a quarta aula. E vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Com certeza eu estou com muita expectativa, vou passar para vocês muita coisa boa, algo que Deus tem me falado há muito tempo, já tem derramado no meu coração, tem a ver muito com oração. E eu quero que cada um de vocês que estiver, esteja com o coração aberto, o coração disponível, como sempre se estiver, mas ainda mais atento, naturalmente falando também, estar atento para que não se perca nada, né? Porque vai ser coisas que vão acontecer extraordinárias. Eu vou pedir para alguém abrir, vou já indicar. Celeste, abre Atos capítulo 3. Celeste pode abrir Atos capítulo 3. A Renata vai abrir Romanos 3, 23. E pode fazer a leitura. Atos 3:1? Atos 3, 1. Até, só deixa eu confirmar aqui. Até que versículo? Até o versículo 9. Tá certo, vou ler. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Ore para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande." Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Amém. Na sequência, a Renata que eu pedi, né, para estar lendo Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ok. Maravilhoso. Primeiro eu vou começar, na verdade, trazendo entendimento para vocês sobre o que nós falamos. Até hoje, nós falamos sobre oração, nós entendemos que a oração ela deve ser entendida e compreendida, porque isso nos permite com que Deus atue em nossas vidas como um relacionamento, não como uma forma de imposição, onde Deus fala assim,
Você todo dia quer acordar, tem que cumprir o calendário de estar orando, porque se você não orar, você vai ser punida, você vai ser punido. Não, nós entendemos que a oração, um relacionamento, é uma possibilidade que nós temos comunicação com alguém. Por quê? Porque é como se uma pessoa, é como nós falamos, Deus fala, e nós temos a possibilidade de ter comunhão com Ele, de falar com o Senhor, nós temos a possibilidade de ter um entendimento maravilhoso com o Senhor. Então, é um relacionamento. E nós, no princípio, no primeiro tema, nós abordamos um pouco que esse relacionamento é dado por alguns níveis. Eu até debrucei para vocês alguns níveis, né? Falamos sobre quando você aceita, você se relaciona, você conhece, você confia, você entrega. E nós falamos que existem várias formas. Nós também discutimos sobre tipos de oração, falamos sobre oração de intercessão, oração de adoração. Nós falamos com N tipos de oração que nos permitem, não como um método, mas como um relacionamento, nos permite nos levarmos uma eficácia. Afinal de contas, quando nós estamos amadurecendo, a nossa forma de falar modifica. Não se espera que um adulto fale como criança. Se você não exige também de uma criança falar como adulto. Mas quando a pessoa está crescendo, o pai ou a pessoa que tem um relacionamento em casa, ele exige que essa pessoa tenha uma postura adulta, que fale, que se comunique da maneira certa. Então, se nós, como cristãos que estamos amadurecendo na fé, é exigido de nós, de forma de relacionamento, que nós venhamos a orar de maneira correta, que nós não venhamos orar de maneira errada. Mas eu falo, você é maduro, você cresceu, você tem um alimento, você tem a palavra, então faz bem feito. Faça e faça bem feito. Como vai orar, intercessão, não use textos certo, medita segundo a palavra. Nós falamos que, na verdade, nós devemos orar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, conforme está escrito. Para quê? Para que não haja erro. Eu vou inventar a minha oração. Não. Ore de acordo com a palavra, a vontade dele é boa, perfeita, é agradável, que a vontade dele é melhor e é maior, é superior a nós, e isso deve ser cumprido, né? Não como uma obrigação, não, se é obrigar, não, mas entendemos, em um relacionamento, onde o pai nos exige algumas coisas, onde nós, como os filhos, nós abrimos nosso coração, falamos, e também ouvimos da parte dele, nós temos um relacionamento, nós ouvimos isso e muito bem. O texto agora, que a nossa irmã acabou de ler também, que fala sobre quando Pedro, eu quero mostrar para vocês entenderem de maneira específica, acontece que Pedro estava indo ao templo na hora da oração, e é uma coisa que nós devemos estar bem atentos, ele estava indo ao templo na hora da oração. Quando ele chega próximo à porta, ele percebe que tem um coxo. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, essa pessoa era um coxo que estava lá. Ele estava com deficiência, ele tinha uma debilidade. E ele pediu uma esmola a Pedro. E ele disse assim, Pedro respondeu, não temos prata nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Perceba o que eu quero trazer para vocês um entendimento. É que ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não tenho coisas externas, mas eu tenho uma coisa interna. E algo interno é diferente do que as pessoas estão habituadas a pedir. As pessoas dizem assim, olha, eu quero uma cura, eu quero dinheiro, eu quero isso. Mas Pedro falou, olha, eu não tenho o que é externo, mas eu tenho o que é interno, eu tenho o que muda a sua realidade. Eu não tenho o que muda a sua carne, mas eu tenho o que muda o seu espírito. Ele tocou, ele orou, a Bíblia diz que ele estendeu as mãos, ele orou e declarou em nome de Jesus, e ele se pôs em pé. E você percebe que ele estava entrando no templo, na hora nona, como é chamada a hora da oração, ou seja, o momento que as pessoas vão ter intimidade. Uma das coisas que nós podemos entender até hoje, daquilo que nós estamos aplicando, é que você percebe que Pedro utiliza uma palavra maravilhosa, dizendo assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho, te dou. Então, Pedro foi ousado dizer, olha, eu te dou tudo que eu tenho. Não sei como é que nós entendemos tudo, mas tudo quer dizer tudo. Tudo que eu tenho. Porque ele fala, o mais precioso que eu tenho, eu te entrego. O mais precioso que eu tenho, eu te entrego, levanta-te e anda. Você percebe que Pedro aqui está dizendo o seguinte, olha, eu vou te entregar tudo que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu estou entrando num lugar onde vou ter tudo de novo em dobro. Essa é uma das coisas que você precisa entender. Pedro fala o seguinte, olha, eu te entrego tudo que eu tenho, mas eu vou entrar num lugar
onde eu vou receber tudo de novo em dobro. Por quê? Porque a confiança do Pedro não estava no que ele estava entregando, mas estava em quem ele estava se relacionando. Então, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu te entrego tudo que eu tenho, porque eu estou indo no lugar da oração, porque lá é melhor. É melhor eu receber da fonte do que eu receber do canal. Porque eu tenho utilizado uma palavra que diz o seguinte, quem tem um pai que tem fábrica não se preocupa com distribuidores. Por quê? Porque tem a fábrica, tem a fonte, tem o lugar onde ele recebe da fonte. Então, Pedro falou o seguinte, olha, eu vou te entregar tudo agora, mas eu estou indo num lugar de intimidade, num lugar de oração, num lugar onde nós vamos ter oportunidade de podermos desfrutar daquilo que é maior. Então, Pedro entrega tudo, porque ele estava sendo conduzido a um lugar, a um templo, onde ele, todos os dias ele ia ficar cheio. Para nós entendermos, ele entregou o que ele tinha de melhor, aquilo que ele tem dentro, ele entregou, e aquela pessoa, o coxo foi transformado, andou e todo mundo deu glória a Deus, todo mundo exaltou, e ele então seguiu o caminho ao lugar de oração. E esse é o nosso tema de hoje, lugar de oração. O texto que a Renata também leu foi Romanos 3:23, que diz, todos pecando, destituídos, todos estão da glória, estão separados, não estão conectados, estão fora da presença maravilhosa. Então, ninguém, nem sequer uma pessoa, todos estão fora da presença, todos estão desconectados. Porque se nós entendermos de maneira específica, nós vamos entender que ela aqui está falando, Paulo, na verdade, está apresentando aqui um tema bem específico a respeito da vida do homem, né? Da vida do homem especificamente. Está falando, olha, nenhum homem é uma pessoa perfeita, todos os homens estão sujeitos a erro, todos os homens estão sujeitos a coisas que podem cometer um erro, podem falhar em alguma área da sua vida, mas todos eles estão sujeitos a cometer alguma coisa errada. Não existe nenhum homem perfeito, a não ser Cristo. Quando Paulo fala isso, nós devemos entender em que momento ele fala isso. Se vocês lerem, eu quero que vocês anotem os textos que eu vou falando. João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto fala sobre Deus criar um plano onde ele envia o seu Filho para que morre, e esse seu Filho salva toda a humanidade. A prova disso tem em João 1,12, quando ele diz que todos quantos o receberam, João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos dos que creem no seu nome. Gustavo, como assim filho? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E se você ler, por exemplo, Romanos 8,14, ele vai deixar bem claro, vai dizer o seguinte, olha, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus, e depois na sequência ele vai dizer assim, e se nós somos filhos de Deus, ou melhor dizer assim, porque você não recebeste, Romanos 8,15, na sequência, ele vai dizer, porque não recebeste o espírito escravidão, mas o espírito mas o espírito de adoção, pelo qual nos tornamos filhos e hoje clamamos Abba, Pai. Então, é como ele disse assim na sequência, que o Espírito testificasse com o nosso Espírito que hoje nós somos filhos de Deus, é uma testificação do Espírito que nós somos filhos, exatamente filho de Deus, que comprova que você é filho de Deus. Então, como é que tudo isso acontece? Isso acontece a partir do novo nascimento. Quando você aceitou Cristo, você virou uma nova criatura, você é filho, você é guiado pelo Espírito de Deus. E depois acontece algo de maneira maravilhosa ainda. Nós nascemos de novo. Esse nascimento de novo é dado de maneira espiritual. Vocês tiveram aula de realidade da nova criação. Vocês entenderam que somos nova criatura, nascendo no Espírito, agora somos Espírito com o Senhor. O que comprova realmente esse texto, e se você olhar, por exemplo, no livro de 2 Coríntios 5, antes 17, o versículo 16, Paulo diz assim, olha, se você um dia conseguiu ver Jesus fisicamente, hoje nunca mais considere ele de
maneira física, mas de maneira espiritual, não considera mais ele de maneira física. Como assim? Você imagina que se um dia conseguiu vê-lo de maneira física. Hoje você não pode mais se considerar. E há ninguém que está no nosso meio, que congrega junto conosco, que tem uma comunhão conosco, você deve considerar de maneira carnal, mas de maneira espiritual. Aí, quando eu considerar ele de maneira espiritual, preciso entender que somos espírito. Somos espírito. Ou seja, você e eu, nós somos espírito. Não somos carne, somos espírito. A nossa real identidade é dada mediante ao nível espiritual. Uma pessoa tem dúvida sobre isso, por exemplo, Nicodemos aparece em João capítulo 3, ele vai falar no versículo 6 sobre como é possível um homem nascer da carne e, porventura, o homem entrar no ventre de sua mãe de novo para nascer. Jesus fala, não, no versículo 6, Jesus fala assim, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, Jesus traz a evidência daquilo que, na verdade, é a sua real identidade, a minha real identidade. Espírito. Somos espirituais. Até aqui todos entenderam? Vocês estão me ouvindo? Foi muito rápido. Alguém ficou com dúvida no assunto? Vamos lá, gente. Agora é hora de interagir mais um pouco. Pelo menos dá um sinal para mim, Gu. Aqui, mano, eu entendi. Oh, aí sim. Eu entendi. Alguém ficou Mas com dúvida até aqui? Eu acho que você podia falar um pouco mais devagar, Gu. Ótimo, ótimo. Vou falar mais um pouco devagar. Os textos, vocês ficaram com alguma dúvida? Eu consegui anotar alguns. Tá, eu citei Romanos 3:23, que nós começamos, João 3:6, João 1:12, 2 Coríntios 5:17, 2 Coríntios 5:16, Romanos 8:14, Romanos 8:15 e 17. E também nós citamos João 3:6, né? Tem um texto lá de João 3, mas nós falamos especificamente de João 3:6, o que nasce da carne, carne, o que nasce do espírito, é espírito. Ótimo. Então, isso mostra para nós que nós somos espirituais. E a Bíblia nos diz claramente que... Alguém ficou com dúvida? Eu quero saber para a gente passar no outro contexto. Alguém ficou com dúvida nesse aspecto? Alguém teve dúvida, queira perguntar alguma coisa? Vamos lá, gente. Queria fazer uma colocação, para não ficar confusão. A gente falou no final da matéria de realidade da nova criação, que a gente pode ser, nós éramos naturais, homens naturais, quando a gente nasce de novo, nos tornamos homens, nos tornamos uma nova criatura. E aí eu escolho me tornar um crente carnal ou um crente espiritual, né? Aquele que vive pelas coisas da carne é um crente carnal, aquele que cogita das coisas do espírito é um crente espiritual. Isso é diferente do que o Gustavo está falando aqui. O que o Gustavo está falando é, independente se ele é carnal ou espiritual, ele tem um espírito dentro dele. Então, por essência, todos nós somos espirituais. Mas quando Paulo fala lá no capítulo 1 de Coríntios, não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, ele está falando da outra referência que a gente falou na aula anterior, certo? Então, ser espiritual todos somos, porque somos espírito. Mas manifestar essa espiritualidade é o que vai fazer a gente ser chamado de crente espiritual, ou não manifestar vai fazer a gente ser chamado de crente carnal. Certo, prof? Certo. É bem aí. É exatamente isso. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos lá.
Tem coisa boa chegando aí ainda. Vamos lá. Então, eu vou continuar. Então, nós somos um ser espiritual, porque Deus nos olha de maneira espiritual. Por isso que... Peraí, a Gislene acho que quer falar lá. Você quer falar, Gis? Agora você está mutada. Eu quero falar, mas você fecha meu áudio, né? Pode falar agora, fica à vontade. Olha esses leis, fica à Ô, vontade. professor, deixa eu te falar. Você falou quem nasce da carne, quem nasce do espírito é espírito, tá? O Gustavo colocou esse, né? Esse parecer dele aí. Mas mesmo a gente nascendo do espírito, né? Que a gente nasceu do espírito novamente, do espírito, a gente tem um pouco carnal, né? A gente tem A gente tudo não é totalmente carnal. A espírito. gente não saiu ainda, Então- não foi glorificado. Ainda você é Então- humano, ainda. Não, assim, as atitudes, Gustavo, eu tô falando, né? Sim. As atitudes, né? Assim, carnais. A gente tem as atitudes carnais, a gente peca, a gente erra, Sim. a gente, sem querer, a gente faz uma fofoquinha, né? Fofoquinha santa, mas faz, né? Um comentário, assim, às vezes, né? Não devia E a gente fazer, tá né? sujeito a isso. Sem dúvida. Mas, ó, depois você vai pegar o capítulo 5 do livro de Gálatas, ele vai falar do fruto do Espírito e das obras da carne. Todos nós manifestamos as obras da carne antes de nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, o ideal é que a gente pare de produzir as obras da carne e passe a produzir o fruto do Espírito. É isso que Paulo nos ensina. Se você ler o capítulo inteiro, ele vai falar, ó, quem faz essas coisas aqui são os injustos. E não ache que essas pessoas aqui vão herdar o reino dos céus. O que ele está falando não é que se eu fizer aquilo eu vou perder a salvação. Ele está dizendo que eu e você, que nascemos de novo, não devemos manifestar esse tipo de comportamento. Diferente disso, a gente tem que manifestar o fruto do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Porque existe algo da nossa escolha, né? Nós tivemos o Espírito regenerado, foi Deus que fez. Nós teremos o corpo glorificado, Deus que vai fazer, mas a alma é a gente que arruma. O que eu faço com os meus sentimentos, com as minhas emoções e as minhas atitudes, cabe a mim. Então, o que Paulo está falando nesse capítulo 5 é: se conserte aí, preste atenção como você tem que agir, porque você não tem que agir como você agia antes. Você tem que procurar cada vez mais manifestar essas coisas que, na verdade, já estão dentro de você. Você precisa fazer esse fruto florescer, aumentar. Mas ele já está dentro de você, porque Romanos 5,5 diz que esse amor, que é o fruto, já foi colocado dentro de nós. Respondi a sua pergunta? Não, respondeu. Eu sei também, né, que a gente está aqui, a gente tem que se aperfeiçoar, melhorar cada dia mais. Mas a gente fala, não adianta falar que eu não falo. A gente fala algumas coisas e comete alguns erros e, né? Não, a gente não pode também mascarar assim, eu sou santa, eu não falo isso, eu não falo aquilo, porque não é, né? Você está usando uns conceitos errados, mas não vai ser agora que a gente vai corrigir, tá? Nós somos santos porque a Bíblia diz que nós somos santos. Mas isso não quer dizer que a gente... Você entendeu o que eu falei? Nós somos santos, mas pecamos. Exato, porque mas a gente pode minimizar esse pecado. A ideia é que a gente passe a pecar cada vez menos, não é isso? A ideia é que a gente não peca mais, mas... Vou fechar meu áudio agora. Tá. Seguinte, uma das coisas que nós devemos ter como entendimento de maneira específica e maravilhosa é nós compreendermos duas coisas que são muito importantes para o reino. Primeiro, a carne é diferente de ser humano. Como assim, Gustavo? Não sei se você já ouviu essa frase que diz ser humano. É uma palavra que hoje está se perdendo muito no meio das pessoas. Ser humano. O que é ser humano? Ser humano começa pela caracterização do ser. Ser é uma identidade espiritual. Quando fala ser, fala da essência dele original. Ser humano, ou seja, existe um ser espiritual que também é humano. Existe o ser humano. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos um ser humano, ou como se nós temos uma essência espiritual dentro, que vem primeiro, que vem antes de sermos humanos, que vem antes de sermos humanos. Nós hoje, em Cristo Jesus, a nascer de novo, nós somos seres espirituais.
Então, humanamente falando, nós temos comportamentos que nós vamos agir com a sociedade, vamos prestar algumas responsabilidades com a sociedade, mas sempre não podemos esquecer, conforme Jesus dizia, a sua verdadeira pátria não é essa. Você é embaixador de Cristo. Quando fala embaixador, fala alguém que mora em um lugar, mas que é de outro, representa outro lugar, representa uma outra nação. Ou seja, eu estou na terra vivendo aqui, mas a minha realidade, o meu reino, a minha consciência, a minha vida, as minhas ações, elas se procedem de acordo com aquilo que é o reino na qual eu pertenço verdadeiramente, que é o reino celestial, que é a minha essência, a minha originalidade. Por exemplo, eu sou angolano, estou aqui no Brasil, ministrando para vocês, mas a minha essência, a minha identidade, ela é africana. Eu tenho raízes da minha origem africana. Eu estou aqui, mas em meu aqui, quando alguém me vê e fala, você é africano? Sim, porque ele, ao olhar para mim, ele consegue perceber que há uma identidade caracterizada na minha personificação humana. Então, quando alguém olha para você, quando alguém convive para você, ela tem que perceber isso e identificar. Você é do reino celestial. Você pertence a uma identidade divina. As pessoas veem luz, porque a luz brilha em você. E isso nós devemos ter esse entendimento. E ontem nós devemos entender, por exemplo, se você vê alguém que está abrindo o capô de um carro, está mexendo em alguma coisa no carro, ele é mecânico? Não necessariamente. Ou seja, não podemos julgar caso isolado. O fato de alguém estar mexendo num carro não significa que ele é mecânico. Pode ser apenas que ele está tirando um pneu de um carro ou está mexendo em alguma coisa. Não quer dizer que ele é mecânico. Então, o fato de você, às vezes, cometer um erro, você deslizar em algum lugar, não quer dizer que você é pecador. Você apenas caiu, precisa se levantar e continuar, se arrepender e continuar. Ou seja, o fato de você jogar bola não quer dizer que você é o Neymar ou que você é o profissional. Apenas é alguém que experimentou alguma coisa ou percebeu alguma coisa, não aquilo, entende? O julgamento isolado não te identifica. O que identifica é o seu ser, quem você é realmente de maneira espiritual. Eu vou pedir para a Juliana, é Juliana mesmo? Juliana, podemos abrir em João 4:23 e fazer a leitura. Pode, Juliana? Consegue, Ju? Não sei se ela está dando mamar, talvez não consiga. Posso abrir. João 4:26? Isso, João 4:23. 23. Só deixa eu passar outro texto que eu vou pedir para Giovana, né, que está também. Giovana, para abrir em 2 Coríntios 2:9. E ela vai fazer leitura até o 15. Pode ler? Pode ler. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Maravilhoso. Giovana está aí? Está podendo nos ouvir? Sim. Até o 15, né? Isso. 2 Coríntios 2:9 até o 15. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois Giovana, não... Oi? Giovana, na verdade é 1 Coríntios, e eu falei errado. 1 Coríntios. Tá bom? Obrigado. 1 Coríntios. Eu sempre confundo esse texto, gente. 1 Coríntios 2:9 até o 15. Vamos lá. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Pode ir. 1 Coríntios 2, aqui. Tá, 9 até o 15. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não lhe revelou o Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual... Agora isso, continua. O 15, isso. Vamos lá. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso. No versículo 16, para concluir, diz que porque quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. Se cada um de vocês que esteve aí presente acompanhou o texto que a Giovana, nossa irmã em Cristo, nos mostrou, e que na sua leitura mostrou de maneira muito detalhada, o texto começa a falar que aquilo que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não passou na mente do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. No texto seguinte, ele começa a dizer o seguinte: olha, assim Deus, o Espírito de Deus, conhece Deus. Assim como o que conhece o homem a não ser o próprio Espírito que nele está, melhor, a não ser o próprio Espírito que nele está. Então, esse texto, ele diz o seguinte: olha, existe uma identidade tão real que conhece você melhor do que todas as coisas, o seu próprio Espírito. Ele diz assim, porque seu Espírito conhece você, assim também o Espírito de Deus conhece Deus. E uma das coisas que ele fala no texto, que a Giovana acabou de ler, ele diz assim, porque o Espírito de Deus perscruta até as profundezas de Deus. Essa palavra perscrutar, que você encontra aí no texto, significa pesquisar, significa ir. Ele vai até as mais profundezas de Deus. A palavra diz perscruta, e algumas traduções vai dizer que ele está indo até as profundezas de Deus. Então, vocês falam assim, o Espírito de Deus, ele vai até as profundezas de Deus. E ele fala assim, olha, e na sequência do texto ele deixa claro que ele perscruta, ele vai nas profundezas de Deus, e ele mostra que as coisas espirituais são comparadas de maneira espiritual. Então, por isso que Paulo ele sempre enfatiza sobre o Espírito. E Paulo fala o seguinte, olha, vocês são espirituais, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Por que ele está falando no texto que nós, por exemplo, lemos também, que a nossa irmã leu, que nós temos ênfase desses textos impregnados em nós? Porque Paulo está trazendo um entendimento de que a adoração perfeita é dada mediante o Espírito. A adoração perfeita, a oração perfeita é quando o teu espírito se conecta com o espírito dele. Quando chega nessa conexão, você está fazendo a oração perfeita. E ele fala assim, porque as coisas espirituais para o homem natural, assim como, por exemplo, o Gu também estava falando, que o homem natural é aquela pessoa que não compreende, ele não entende isso que nós estamos falando. Para ele são loucura, porque as coisas espirituais, elas são discernidas, elas são observadas de maneira espiritual também. Nós temos, por exemplo, pessoas que hoje estão no nosso meio, estão convivendo conosco, onde é o seguinte, eu tive visões a respeito de coisas do futuro. Você fala, como assim visão? Isso aí é coisas que não foi, que nós não entendemos. Por quê? Eles não estão conectados na mesma visão, no mesmo entendimento espiritual. Porque Paulo já deixa claro, são loucuras, eles não vão entender. Eles não vão entender o que quer dizer você ser embaixador, você representar o reino do Senhor, um reino de paz, amor, justiça e alegria. Porque enquanto o mundo está um caos, você está lá vibrando, se alegrando, dizendo vai ficar tudo bem, porque existe uma esperança que não está adaptado a essa realidade, mas uma realidade divina daquilo que já foi colocado dentro de você, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Paulo começa a enfatizar, trazer esse entendimento, olha, você é espírito, e essa adoração de maneira espiritual. Mas eu quero que vocês observem algo muito específico, que diz que nós temos uma conexão com o Senhor de maneira espiritual. Por isso, a nossa adoração ela precisa ser feita de maneira espiritual. Gustavo, como é que é feita essa adoração? Essa oração especificamente, vocês vão abrir agora em Mateus, capítulo 6, no versículo 3 até o 6, que eu vou explicar para vocês algo. Vamos lá. Mateus, capítulo 3,
Vamos ler do versículo 6, do versículo 3 até o 6. Conferir aqui. Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 3 até o 6. Tá? Diz o seguinte, o texto. Eu vou estar lendo, vocês vão acompanhando na vossa Bíblia. Diz o seguinte: mas, quando tu dares esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam o seu galardão, que é a sua visibilidade. Mas tu, quando orares, ele fala diretamente conosco, quando orares, entra no seu aposento, fecha a sua porta, ora teu pai em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Todos vocês entenderam de maneira perfeita isso. Então Deus fala o seguinte: olha, nós quando oramos, esse texto está em Mateus capítulo 6, versículo 3 ao 6. Quando nós oramos, nós devemos fechar a porta e orar em Deus em secreto, porque é uma recompensa pública em secreto. E aqui eu vou começar a mostrar alguns pontos específicos. Gu, aqui eu te dou sinal que